Eu vou apagar aqui porque isso aqui às vezes é útil pra gente por causa dessas partes, né? Quando eu quero fazer as continhas, a gente remete à formulação. Mas eu vou apagar esse pedaço. Se eu precisar, eu completo com a prova pra lá. Que esse espaço não parece muito grande para fazer a demonstração. Mas vamos começar aí. Então, qual que é a ideia aqui? Por contradição, supor x estrela ótima e diferente da solução x gulosa. Esse começo aqui é clássico, né? Então eu vou começar supondo que eu tenho essa x estrela que é ótima e que ela é diferente da minha solução gulosa x, mas além disso eu vou supor que ela é estritamente melhor, porque ela poderia ser ótima, não, se bem que nesse caso eu nem preciso, tá? Porque eu vou, no meio da prova, eu vou realmente reduzir o custo dela. Então eu vou chegar numa contradição, eu nem preciso supor que a questão do empate aqui, tá? De que ela é estritamente maior, não. Só falar que ela é ótima, a gente vai mostrar que ela não é, porque a gente vai conseguir abaixar o custo dela, aumentar o valor dela, aumentar o valor que ela tem. Então, o absurdo é só esse. Por absurdo, supor que x estrela é ótima e ela é diferente da solução x gulosa. Eu vou usar aqui na argumentação a ordenação do meu algoritmo guloso. Então, se eu falar que eu tenho um i que é menor do que j, a gente sabe que a densidade de valor do i é maior do que a do j, tá? Porque eu ordenei por ali. E daí, de novo, eu vou comparar a minha solução x estrela com a solução x. Elas podem ter coisas em comum, tá? Elas podem ter. Então, não quer dizer que o primeiro item é diferente, mas se elas são diferentes, e isso aqui é por hipótese, vai ter algum pedaço de algum item que dava para pegar, algum item ali que um iésimo item que a solução x pega e que a solução x estrela não pega, tá? Então, seja epsilon, aqui um valorzinho maior do que zero, um pedaço da mochila preenchido com uma fração de i em x mas não em x estrela, tá? É meio genérico, né? Falando assim parece meio confuso, né? Mas é porque eu preciso fazer a prova de modo genérico, tá? Então deixa eu tentar traduzir isso para vocês. O que eu estou falando? Por que eu estou falando desse jeito enrolado, né? O que eu estou falando é o seguinte, olha, a minha mochila tem uma capacidade C, uma instância qualquer, tem que provar para instância qualquer, né? Então, ela tem uma capacidade C. Tem um pedacinho dessa capacidade, um pedacinho epsilon, tá? Um pedacinho da capacidade da mochila, que foi preenchido usando uma fraçãozinha do item I. No X, na solução X, que é a gulosa, foi preenchido usando uma fraçãozinha do item I. Mas isso não aconteceu no x estrela. Eu estou tentando ser o mais genérico possível. Como é fracionário, eu não estou falando que o x estrela não pegou nenhum pedaço do x. Né? Ele pode ter pego alguns pedaços, mas teve alguma parte do x, do i, perdão. Teve alguma parte do i que a solução gulosa pegou e ele não pegou. Ok? Tá, então é só isso, ele pode ter usado outras partes, mas ele não usou o item I inteiro. O I é o primeiro item, indo dos com maior densidade para o menos, né, em ordem decrescente de densidade de valor, é o primeiro item que tem essa diferença, que a solução gulosa pega mais dele do que a solução, a pretensa ótima x estrela. Tá? Vocês concordam que essa diferença tem que existir? A gente fala de modo genérico, mas assim, se não existisse, todo item pegou a mesma coisa, no fim, a x estrela seria a própria gulosa. Então, tem que existir esse item I, que aconteceu isso aí. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou excluir da minha análise soluções ótimas que não enchem a mochila. Porque todo item tem valor não negativo.
Então, uma solução ótima que não enche a mochila, sendo que tinha item suficiente, ela não é ótima coisa nenhuma, porque pega qualquer item e coloca lá, melhor. Né? Tá? Por que eu estou argumentando isso? Porque é só um argumento simples, mas ajuda a lógica. Porque quando eu posso argumentar isso, então eu posso dizer com certeza, se eu estou pegando uma solução ótima, que ela colocou alguma coisa no lugar daquele pedacinho do item I. Tá? Então, vamos dizer que, olha, seja epsilon um pedaço da mochila preenchido com uma fração de I em x, mas não em x estrela, e seja J o item que x estrela usou para preencher esse pedaço da mochila. A gente já vai entrar em mais matemática para não ficar tão vago assim, mas eu só estou estabelecendo a ideia com vocês, tá? Essa solução x estrela, se ela se pretende ótima, ela não pode deixar esse espaço vazio, então ela usou alguém lá. Uma coisa que a gente sabe e isso é pelo critério guloso, note que, eu não vou escrever, mas afirmando, essa afirmação agora é pelo critério guloso. Graças a ele eu sei que antes do I, todos os itens foram pegos integralmente. Porque é assim que o meu algoritmo funciona, né? Ele não vai pegar uma coisa com menor densidade de valor se ainda tem algo sobrando. Então eu sei que todos os itens antes ele já tinha pego. Quer dizer que se esse J aqui, a minha solução gulosa não usou ele integralmente, né? Teve alguma parte dele que não foi usada, porque eu usei o I veio antes do J, a densidade de valor do I é maior do que a do J, certo? Tá? Então, note que pelo critério guloso, VI sobre PI é maior do que VJ sobre PJ. E aqui eu aproveito e vejo que eu pus maior e não maior ou igual. Estou supondo que não tem empate, para simplificar um pouco a prova, mesmo argumento que eu usei lá no escalonamento. Tá? Daria para se esquivar do empate, mas ficaria mais rocambolesco a prova, então suponho que não tem empate, suponho que eles são itens com densidade de valor distinta mesmo, e nesse caso é mais tranquilo ainda supor que não tem empate, porque como as únicas características dos itens são densidade de valor, são valor e peso, é como se eu tivesse dois itens iguais, né? Se ele tiver a mesma densidade, só que daí eu posso pegar uma fração maior do que um daquele item, mas é quase como se fosse o mesmo item. Então, realmente supõe que os itens diferentes realmente têm densidade de valor distinta. Então, VI sobre PI é maior do que VJ sobre PJ. Tá legal. Então o que eu vou fazer agora? Aquele argumento de troca, né? Já que eu confio no critério guloso, eu vou pegar o x estrela, vou modificar ele no sentido que o critério guloso sugere e vou mostrar que ele melhora de valor, contrariando a hipótese do x estrela ser ótimo. Tá? É esse o argumento aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Seja x' a solução obtida de x estrela removendo um pedaço de J e adicionando o equivalente, né, o proporcional de I. Tá? Então, basicamente, eu vou trocar os dois ali. Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque eu não posso estourar a capacidade. É por isso que eu deixei isso aqui aberto. Ó. Eu estou supondo que as duas estão no limite da capacidade, porque senão, como eu já argumentei, não seria ótima coisa nenhuma, né? Para uma instância não trivial. Então as duas estão no limite da capacidade. Se eu vou tirar um pedaço do J, eu vou colocar um pedaço do I, tem que ter o mesmo valor, certo? O epsilonzinho que eu estou trocando, né, que é o pedaço da capacidade que eu estou trocando de J para I,
vejam se faz sentido para vocês. Ó, na solução x estrela, esse epsilonzinho estava sendo preenchido por um pedacinho do item j. Né, a capacidade ali, vários itens estavam colaborando, mas tinha um pedacinho a mais do item j lá na x estrela. Né? O que eu estou dizendo aqui? Que esse epsilon, ele era igual a pj vezes esse delta de x estrela aqui. Deixa eu ver que eu acho que eu tinha usado uma notação que ficava menos carregada do que esse delta. Só um instante. Isso. Vamos só chamar isso aqui de delta de xj, tá? Então, isso é o que eu estou tirando para liberar esse espacinho, tá? Eu estou tirando esse delta de xj vezes esse pj, vem dessa expressão aqui, né? Para liberar um pedacinho da capacidade. Só que eu tenho que preencher isso com a capacidade proporcional do I. Então, esse mesmo epsilon tem que valer aqui, olha, PI vezes o delta de XI. Tá? E daí o que a gente tem? A gente tem que essa igualdade vai valer, e se eu pegar aqui a diferença das funções objetivos, tá? Então, vou chamar aqui, olha, função objetivo do x' menos a função objetivo do x estrela. Só mais algumas continhas eu finalizo, tá, gente? Então, ó, vou ver a variação aqui no custo da x estrela quando eu transformo ela na x'. Vamos ver o que acontece. Minha aposta é que eu vou conseguir melhorar ela e chegar na contradição. Então, o valor da função objetivo aqui vai ser o quê? Só para não ficar roubado, ó. Vai ser esse somatório I pertencente a S de VI x estrela x' I menos o somatório para I pertencente a S de VI x estrela I, tá? Essa é a solução x', essa é a x estrela. É a x' que eu mudei ali em cima. Acontece que a x' e a x estrela são quase iguais. Elas só variaram, né, o deltazinho do xi e do xj que mudou. O resto elas são iguais. Então nesse delta, nessa diferença aqui, vai cortar tudo. O que vai sobrar é simplesmente que eu vou ter VI vezes o quê? O x' e eu estou falando aqui em cima, adicionando o equivalente de VI, né? Então, o VI vai ser deixa eu passar só. VI vezes x' I mais VJ vezes x' J menos VI vezes x estrela I menos VJ vezes x estrela J. Ó, de onde que saiu isso aqui? O meu argumento é x' e x estrela são iguais para todo mundo, exceto para o I e para o J. Tá? Inclusive, me perdoem aqui, deixa eu fazer uma correção. Eu vou falar que eu estou com o índice K aqui para não confundir, né? Porque o I e o J eu fixei na mudança. Né? Eu adicionei o I e tirei o J. Então, imagina que aqui é o índice K passando por todo mundo, vai cancelar todo mundo, que são iguais, só vai sobrar a diferença aqui, ó. E qual diferença vai ser essa? Eu coloco o VI em evidência. VI vem aqui, vai ser x' menos x estrela. Qual que é a diferença entre eles? É o delta x que eu adicionei. É o delta do xi que a gente colocou ali. Opa, aqui. Menos, coloca VJ em evidência. O que vai ser aqui? Vai ser o delta x, o delta xj que eu subtraí. Tá? Então, isso aqui é a diferença do xj para o xj estrela, esse aqui é a diferença do x' para o x estrela, só é invertido um lá, por isso que sobrou um sinal de menos. Porque um deles eu estou adicionando, o outro eu estou subtraindo. Né? Eu adicionei delta de xi, eu coloquei um pedacinho a mais do xi e eu tirei um pedacinho do xj. Tá? Sendo que o i tem maior densidade de valor. Eu sei que, falando em perder vocês, né, quando veio um monte de continha, mas vamos fechar as continhas aqui para a gente finalizar. Olha só, o delta de xj aqui, nada mais é do que epsilon sobre pj. Então aqui, eu posso ficar com vj, o que é o delta de xj?
é o epsilonzinho que variou ali sobre PJ. De modo semelhante, o que é o delta de xi? É o epsilon sobre pi. Então eu vou ter aqui vi vezes o epsilon sobre pi. E agora o último passo, eu vou colocar isso aqui em evidência. Coloco o epsilon em evidência. O que a gente tem aqui? Vi sobre pi é a densidade de valor do i. Menos Vj sobre Pj é a densidade de valor do J. O que vocês podem me dizer sobre essa diferença? Eu sei que está todo mundo cansado, mas a gente sabe dizer uma coisa sobre isso aqui. Critério guloso, gente. O I tinha maior densidade de valor do que o J, lembra? Na troca, a diferença ali que variou da função objetivo foi exatamente o que deu no nosso exemplo, né? Quando a gente fez aquela troca, a gente tirou 5 unidades e ganhou 10, deu um saldo de 5. É a mesma ideia. Esse cara aqui tem maior densidade de valor, o I tem maior densidade de valor do que o J. Na troca de epsilon, eu vou ter epsilon vezes essa diferença. Esse cara aqui, onde que a gente escreveu isso? Aqui, ó. Esse cara aqui é estritamente maior do que esse. Portanto, essa subtração do maior menos o menor é estritamente maior do que zero. E estritamente maior do que zero significa, com essa troca, eu melhorei a solução ótima. Eu posso melhorar a solução ótima? Absurdo. Absurdo porque então x estrela não era ótima. Quem que é ótima? A solução gulosa. Eu supus por absurdo que não era gulosa e era x estrela e a gente mostrou não é. Se você não segue o critério guloso, não é nem igual ao anterior, né, que pode ter empate ainda. Se você não segue o critério guloso, você não é ótimo. Para mochila fracionária. Bem, avançou um pouquinho mais do que o estimado, mas é isso. Finalizamos então nosso terceiro problema resolvido com o algoritmo guloso. Valeu, pessoal.